O objetivo aqui desse vídeo que eu estou enviando para todos os doutores é com o intuito da gente realizar uma padronização dos processos de esterilização dentro das unidades do DGAS. Como que a gente vai conseguir isso? Isso já foi mais ou menos adiantado pela Letícia, ela mandou uns livros de monitoramento de esterilização para várias unidades, e agora eu vou terminar o que ela iniciou, né? Que é justamente implementar isso para que todos façam esse processo como rotina. Então, a gente vai conseguir essa rotina a partir do preenchimento corriqueiro do livro de monitoramento de esterilização, além das fichas anexas que eu vou mandar para vocês. De monitoramento da esterilização, eu quero falar com os doutores a respeito do pré-processamento do material, ou seja, antes dele entrar na autoclave para ser esterilizado. Assim que o instrumental for utilizado na boca do nosso cliente, o ideal é que ele vá para uma solução de detergente enzimático para que ele fique sob imersão por no mínimo 5 minutos. Agora, esse tempo de imersão varia de fabricante para fabricante. Nisso a gente tem que prestar atenção em relação aos detergentes enzimáticos que a gente recebe, tá? Aqui, né, eu tenho um detergente enzimático que está dizendo que é de 5 enzimas. No rótulo a gente tem que observar, tá, a diluição que ele pede e o tempo mínimo de exposição para que tenha efeito para a dissolução da matéria orgânica e inorgânica de micro-organismos. Esse tipo aqui, ele pede para cada litro de água 1 ml de detergente enzimático, tá? Então eu vou colocar aqui 1 litro de água, tá? E vou botar 1 ml de detergente enzimático. A gente tem que observar que os instrumentais estejam todos abertos, tá? Principalmente os instrumentais de corte, tá? A seringa Carpuli, e que o líquido do detergente enzimático cubra toda a superfície do instrumental. Passados os 5 minutos mínimos de imersão dos instrumentais dentro da solução de detergente enzimático, a gente já pode retirar o instrumental e escová-lo sob água abundante, para que seja removida qualquer resíduo do próprio detergente e de ainda, caso persista alguma sujidade no instrumental. E removendo a sujidade das brocas, as escovinhas de metal específicas para esse fim. Bom, os instrumentais agora já foram devidamente enxaguados, né? Estão bem isentos já dos resíduos de detergente enzimático, e a gente passa para a fase de secagem, né? Com papel toalha sobre a bancada, secando bem o instrumental para que depois ele seja envelopado. Bom, esse é o livro de controle de qualidade de esterilização que eu vou estar enviando para todas as unidades então do DGAS. Na contracapa do livro vai vir um roteiro com as orientações dos processos de monitoramento de esterilização. Vai auxiliar a gente no preenchimento da ficha anexa. Essa ficha, então, é a ficha principal para registrar os resultados da esterilização que a gente está realizando, tá? Vão ter os dados aqui físicos, químicos e biológicos que a gente vai anotar periodicamente. Essa segunda ficha é para preenchimento caso haja alguma intercorrência no processo de esterilização, uma esterilização que não deu certo, ou um mau funcionamento da autoclave. A gente vai anotar a data e descrever o que ocorreu durante esse processo, e anotar que a autoclave foi enviada para manutenção. Então, se inicia o processo de monitoramento da esterilização. Nós vamos observar então o monitoramento físico, que é a partir do funcionamento da autoclave, tem muita relação com o manual de instrução da autoclave, o monitoramento químico, através dos indicadores químicos, que a gente vai ceder para os doutores, e o monitoramento biológico, a partir das ampolas e da incubadora biológica. Nessa fase agora, vamos iniciar o monitoramento físico. Esse monitoramento físico é o monitoramento de funcionamento da autoclave com os parâmetros que vêm registrados no seu manual
de instruções. A gente vai anotar para ver se a nossa autoclave está respeitando aquilo que o manual está dizendo. Então a gente vai colocar os materiais devidamente já secos e envelopados. Já colocamos a água destilada dentro da autoclave e essa autoclave vai começar o seu funcionamento. Lembrando aos doutores que essa autoclave que utilizamos nas nossas unidades são autoclaves gravitacionais, ou seja, o ar frio daqui de dentro vai sendo gradativamente substituído pelo vapor da água destilada que a gente colocou aqui e está sendo aquecido. O monitoramento físico vai justamente registrar isso: temperatura, tempo e pressão na emissão desses vapores para realizar o processo de esterilização correto. Varia muito de autoclave para autoclave esses parâmetros. Esses parâmetros são dependentes do fabricante. Aqui a gente está utilizando uma autoclave da Cristófoli, tá? Eu vou ligar a autoclave, tá? E ela começou a fazer o seu processo de aquecimento. Esse modelo aqui de autoclave da Cristófoli, tá? Ele vai registrando, aqui é um modelo digital, ele vai registrando o aquecimento da autoclave, tá? Que varia em torno de 10 a 40 minutos, dependendo da quantidade de envelopes que você tenha botado, e depois o processo de esterilização propriamente dito, que vai numa faixa de 16 minutos, mais ou menos quando ele chega a título de 128 a 129 graus Celsius, numa pressão de 1,7 a 1,8. Isso é que a gente vai anotar no nosso processo de monitoramento físico. Quanto tempo foi gasto pela autoclave para realizar o seu completo ciclo de esterilização. Então, após terminado o ciclo de esterilização da autoclave, nós vamos anotar os procedimentos que foram feitos, a data de realização da esterilização, o tipo de ciclo, que é padrão para as nossas autoclaves, que é um ciclo chamado de único, a temperatura que essa autoclave atingiu, no caso aqui foi a 127 graus, e a que pressão ela foi, em torno de 1,6 a 1,7 kg de força de pressão. E o tempo que a gente gastou no processo do ciclo. Ou seja, começamos a esterilização às 9 da manhã, terminamos às 10. Teve um tempo total de 1 hora. O que a gente tem que observar em relação a essa anotação do monitoramento físico é que varia de marca para marca de autoclave. As autoclaves da Stermax, normalmente a temperatura que chega é em torno de 121 graus e fica para esterilizar por 30 minutos. É um procedimento diferente. Tem outras unidades que tem a D700, que também fica para esterilizar por torno de 16 a 17 minutos e uma pressão e uma temperatura de 123 graus. Então isso vocês têm que observar no manual de instrução de cada autoclave. Esse aqui eu estou dando um exemplo do funcionamento de uma autoclave Cristófoli, mas vai depender de marca de autoclave que é da sua unidade. Nessa fase agora, vamos passar para a utilização dos indicadores químicos. Nós vamos eleger, no nosso processo de esterilização, aqueles instrumentais, principalmente que passaram por atos cirúrgicos, tá? E vamos colocar um indicador químico dentro do envelope. Não precisa cada envelope ter um indicador químico, tá? A utilização do indicador químico é diária. A cada ciclo de esterilização, pelo menos, tem que ter um indicador químico dentro de um envelope, tá? Não precisa ser em todos, mas pode ser em um. Ao colocar o indicador químico, a gente sela o envelope e vamos colocar ele no processo de esterilização. Esse tipo de indicador químico que a gente tem é um indicador do tipo 5. Os mais aceitos atualmente pela vigilância sanitária são os do tipo 4, 5 e 6. Que a gente vai disponibilizar para os doutores, tá? A fita zebrada é considerada um indicador químico do tipo 1. Porém, ela não dá segurança de que o material foi processado corretamente. O indicador da fita zebrada só nos diz que a temperatura foi atingida e provocou alteração na fita, mas não diz necessariamente que o instrumental foi corretamente esterilizado.
O integrador químico, ele diz que aquele instrumental passou por tempo, temperatura e pressão adequada e que a alteração que houve na referência química nos assegura que a esterilização foi feita. Então a gente observa aqui, um instrumental que ainda não foi processado e um outro que já foi processado, e o integrador químico mostra seu resultado. A gente observa a alteração de cor e aqui ele está referendando que esse envelope aqui foi esterilizado. Aqui a fita zebrada que foi processada e a gente observa, ela apresenta alteração de cor, ela foi queimada pela temperatura interna da autoclave. Porém, como eu disse aos doutores, não assegura que aqui foi esterilizado completamente. Precisam de outros parâmetros de referência. A terceira fase, então, é a fase do monitoramento biológico, feita a partir dessas ampolas com esporos aqui termosensíveis. Essa ampola é para ser colocada na primeira esterilização da semana. É de utilização semanal, tá? Pode ser colocada dentro do envelope que já tem o indicador químico, não há problema nenhum. Não precisa ser em todos os envelopes, apenas um você coloca, sela e bota na autoclave para o processamento. Terminado o processo de esterilização, a gente vai aguardar o resfriamento da ampola, tá? Para que ela não seja colocada ainda quente dentro da incubadora. A nossa incubadora já é ligada na corrente elétrica em torno de 15 minutos previamente, para que ela já sofra um aquecimento na hora de colocar a ampola com os esporos para aquecimento. A ampola que foi esterilizada é colocada em um dos nichos da incubadora e vai ser ativada. O processo de ativação, a gente faz um movimento lateral com pressão por sobre uma das paredes, até sentir que a ampola quebrou. Feito isso, a gente remove a ampola e ativa a reação química, agitando um pouco a ampola dessa forma, de forma que os esporos entrem em contato com o meio de cultura, e recolocamos na incubadora. Essa ampola passou pelo processo de esterilização, e a gente vai utilizar uma outra ampola, que é a ampola de controle, que não passou pelo processo de esterilização. Vamos fazer a mesma coisa, encaixar no nicho, ativá-la, e botar para incubação. Nesse momento, a incubadora tem que ficar ligada por 24 horas. O final desse ciclo só vai ser visto, então, no próximo dia. E a gente vai ter que colher os resultados para saber se a esterilização foi feita corretamente. O controle biológico é considerado pela vigilância sanitária como padrão ouro de monitoramento de esterilização. De todos os processos que a gente mencionou aqui, esse é a principal referência de controle de esterilização. Passado então 24 horas, a gente vai observar o resultado das ampolas. E a gente nota o seguinte: a ampola que foi esterilizada, a gente manteve a cor. Tá? Ela manteve a cor roxa inicial que ela entrou aqui na incubadora. A que não foi processada, houve crescimento bacteriano e ela alterou de cor para amarelo. Então aqui está dizendo que aqui foi dentro do autoclave e foi esterilizada. E a nossa ampola de controle teve crescimento bacteriano. Isso então é anotado lá na nossa ficha, tá? de monitoramento, para ser uma referência de que a esterilização foi correta. Quando o resultado da ampola que foi para a esterilização deu amarelo também, é sinal que a esterilização não foi bem feita e recomenda-se que seja reprocessado todo o material. Esse aqui é o resultado então do indicador químico. A gente cola ele aqui na nossa ficha padrão, tá? Coloca como resultado aprovado e rubrica com a nossa identificação. Ao final do monitoramento biológico,
a gente vai destacar o rótulo que vem aqui na ampola e vai colar aqui a nossa ficha de controle. Do lado esquerdo, a que foi para o autoclave, a teste. Do lado direito, a que não foi. A gente cola aqui, ela ficou da cor roxa, tá? Então, negativo. A outra que ficou amarela, que é o controle, positivo. Resultado, então, aprovado. Coloca a data e assina. Concluindo, então, doutores, esse processo de monitoramento, vou fazer uma retrospectiva rápida dos passos importantes em relação a essa tarefa que teremos agora. O monitoramento físico, então, ele é um monitoramento diário, tá? E vamos seguir os parâmetros de recomendação do fabricante, já vindo no manual de instrução de cada autoclave. O monitoramento químico, ele é diário também, só que você não precisa botar o indicador químico em todos os envelopes. Eleja aqueles que passaram por processos cirúrgicos, tá? E são a título diário. E os indicadores biológicos são aqueles que são utilizados semanalmente, de preferência no primeiro ciclo da semana. Todos esses, então, serão registrados no nosso livro de controle para o acompanhamento periódico dos processos de monitoramento de esterilização.